O Brasil está com a taxa de juros de 15% ao ano. Enquanto isso, na Europa, é possível você pegar um empréstimo na casa de 7 a 8% de juros em euro. Daí vem aquela grande dúvida: será que vale a pena pegar emprestado dinheiro barato na Europa, converter para real e investir no Brasil para conseguir capturar essa diferença? Uma ideia que parece extremamente inteligente à primeira vista. A conta parece muito simples. Você paga 8, recebe 15 e fica com um diferencial aqui de 7% de juros por ano. Em um mundo estático, isso pareceria quase com arbitragem automática, como se o mercado estivesse oferecendo dinheiro fácil para quem quiser ir e for esperto o suficiente para conseguir enxergar e capturar essa oportunidade. Mas no mundo real, não funciona como as duas taxas isoladas. Ele funciona com moedas diferentes, ciclos econômicos distintos, políticas monetárias próprias e, principalmente, risco cambial diferente. E é justamente nesse cenário que as coisas começam a mudar de forma relevante. Antes da gente entrar aqui na conta em si, se vale ou não vale a pena, a gente precisa contextualizar algo que é bem importante. Durante muitos anos, quem saía do Brasil enfrentava um ambiente regulatório bem pouco favorável para você continuar investindo formalmente como não residente. Havia limitações operacionais, exigências fiscais complexas e um ambiente que meio que desestimulava manter qualquer tipo de investimento estruturado dentro do Brasil após a sua saída definitiva. Muita gente então optava por não formalizar essa saída definitiva para preservar acesso ao mercado brasileiro e poder investir no Brasil. Mas isso criava obrigações tributárias simultâneas e riscos fiscais. Em 2025, houve uma modernização importante com a resolução do Banco Central do Brasil, permitindo então que não residentes mantenham contas especiais chamadas de contas de não residente e investam dentro do Brasil de maneira formalizada. Ou seja, hoje é sim possível você fazer tudo isso de forma organizada. No entanto, a pergunta central que a gente tem para responder não é se pode, e sim se deve. O que está sendo cogitado aqui é uma estratégia que a gente chama no mercado financeiro de carry trade. Ela consiste basicamente em você tomar empréstimo a uma moeda com juros mais baixos e investir em outra moeda com juros mais altos para conseguir capturar o diferencial. Os maiores provedores de moeda normalmente são o Japão, e aí você tem o mundo inteiro para investir. Bancos e fundos fazem isso com certa frequência, mas eles fazem com proteção cambial, modelos quantitativos sofisticados, limite de exposição e controle rigoroso de risco. Quando a pessoa física, feito eu e você, tenta fazer isso sem hedge cambial, a estrutura muda completamente. Ela deixa de estar explorando a arbitragem técnica e passa a estar assumindo uma aposta macroeconômica alavancada. Se você toma empréstimo em euro, sua dívida está fixada em euro. Se você investe no Brasil, o seu ativo, o seu retorno vai estar em real. Isso significa que, além da diferença de juros, você precisa aqui assumir integralmente o risco da diferença de taxa de câmbio. Não apenas uma comparação entre 8% e 15%. É uma comparação entre retorno real menos a variação cambial do custo do euro. Vamos colocar em números, porque eu acho que vai ficar mais fácil aqui para todo mundo visualizar. Suponha que você tome um empréstimo a 8% em euro e invista 15% ao ano em real. Parece excelente, mas imagine que ao longo desse mesmo período, o real se desvalorize 10% frente ao euro. Seu retorno bruto em real foi 15%. Mas quando você converte de volta para euro para poder pagar a sua dívida, perde 10%. Seu ganho efetivo vai virar alguma coisa na casa de 5%, mas a sua dívida continua sendo de 8%. Isso significa que aquele ganho confortável, na prática, se transforma em um prejuízo. E não é coincidência que o Brasil pague 15% ao ano. Países emergentes oferecem juros mais altos porque carregam riscos maiores. Existe o risco fiscal, político, institucional, risco cambial e a volatilidade macroeconômica. Parte do diferencial de juros tende, ao longo do tempo, a ser compensada pela dinâmica do câmbio. O mercado não costuma deixar um grande diferencial disponível sem exigir algum tipo de compensação. Muita gente olha para o número nominal 15% e para por aí. Mas o retorno nominal isolado não é um indicador suficiente de uma oportunidade. Se a sua renda, seus compromissos e seu padrão de vida estão denominados em outra moeda, nesse caso aqui em euro, a sua análise precisa ser feita em euro, na sua moeda própria. A pergunta correta não é quanto rende em reais, mas quanto rende em euro depois de todos esses ajustes de taxas, impostos e tudo mais. Quando você faz essa conversão mental e matemática, o prêmio encolhe de forma relevante. Se a Selic está em 15% e a inflação brasileira gira em torno de 4%, temos um juro real aproximado de 11% aqui em real. Isso parece muito atrativo, mas o câmbio muitas vezes reflete exatamente essa diferença ao longo dos ciclos. Em horizontes mais longos, parte relevante do diferencial do Brasil e Europa é absorvida por movimentos cambiais. O retorno então esperado ajustado tende a se aproximar de algo em torno mais próximo de euro mais 7 ou 8% ao ano. E curiosamente, esse é o mesmo número ou muito próximo do custo de empréstimo que você vai estar tomando. Ou seja, você está assumindo risco cambial, risco macroeconômico e risco de crédito para buscar um diferencial que tende a ser ajustado pelo próprio mercado. Existe ainda o fator estrutural da alavancagem.
Quando você investe em capital próprio, uma oscilação negativa reduz o seu patrimônio, mas você pode simplesmente esperar o ciclo virar. Quando você investe dinheiro emprestado, uma oscilação negativa pode significar que você continua devendo independentemente do desempenho do ativo. O custo financeiro continua rodando, a volatilidade deixa de ser apenas desconforto e passa a ser um risco financeiro concreto que você precisa analisar. Em um cenário adverso, como uma crise global, uma deterioração fiscal ou até mesmo um choque externo, o real pode sofrer uma grande desvalorização. Movimentos de 20 ou 30% não são impossíveis em economias emergentes, como o caso do Brasil. Nesse caso, você pode ter retorno negativo em euro e ainda carregar uma dívida remunerada a 8% ao ano. O efeito combinado pode então comprometer não apenas o resultado da operação, mas todo o seu equilíbrio financeiro, e você precisa analisar isso com calma. Agora, é importante a gente também reconhecer que existe o outro lado da moeda. O real também pode se valorizar frente ao euro. Já vimos em períodos de apreciação cambial, um exemplo disso seria, por exemplo, o ano de 2025. Se isso acontecer enquanto você está posicionado, seu retorno aumenta. Você teria o rendimento em reais somado à valorização cambial na conversão para euro. Nesse cenário, o carry trade pode gerar então um resultado expressivo para você. Mas a valorização cambial, pelo menos de forma consistente, é extremamente difícil da gente prever. Movimentos de curto prazo podem ocorrer por fluxo de capital ou por decisões políticas, mas construir uma estratégia alavancada apostando que uma moeda emergente continuará se valorizando não é um planejamento patrimonial, é uma aposta numa tese macroeconômica. E quando há alavancagem envolvida, o erro pode custar muito caro. No entanto, existe sim um cenário em que investir no Brasil morando fora pode ser bem interessante. Ao abrir uma conta como não residente e investir o seu capital próprio, você pode comparar eficiência tributária, retorno líquido e horizonte de investimento entre duas jurisdições. No Brasil, muitos títulos públicos têm tributação concretada no resgate, permitindo então diferimento fiscal. Em alguns países europeus, vários ativos da renda fixa sofrem tributação recorrente anual ou de um determinado período. Dependendo da sua residência fiscal, isso pode então fazer uma grande diferença. Mas isso envolve um planejamento estruturado e capital próprio, não o uso de empréstimos. O erro mais comum é olhar apenas para o diferencial aparente de juros e ignorar todo o restante da equação. Quando você soma câmbio, risco macroeconômico, tributação, liquidez e alavancagem, a conta vai mudar completamente. Pode funcionar em alguns determinados períodos? Pode, mas a estratégia patrimonial não deve depender do alinhamento perfeito de variáveis macroeconômicos, tipo alinhamento das estrelas. Crescimento consistente costuma vir de estrutura, de disciplina, de controle de risco, não de arbitragem alavancada entre moedas. E quando a gente analisa por inteiro, sem recorte seletivo, fica claro que a operação é muito menos atrativa do que ela parece ao primeiro olhar. É justamente para evitar erros como este que é importantíssimo você já se inscrever no canal clicando no botão inscreva-se aqui abaixo, que é para você não perder os nossos conteúdos. E também aproveita para se inscrever em nossa newsletter semanal, onde todas as sextas-feiras eu envio para você um conteúdo sobre finanças, investimentos ou sobre notícias relevantes para quem reside na Irlanda. O link para se inscrever estará aqui embaixo na descrição. Você também pode delegar todo o trabalho de cuidar das suas finanças pessoais e dos seus investimentos para um profissional qualificado, que é exatamente o que eu faço com a minha consultoria de investimentos. E você pode agendar agora mesmo uma reunião totalmente gratuita comigo pelo link que também vai estar aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado. Ou ainda, você pode e deve continuar aprendendo mais sobre investimentos na Europa com essa playlist que estará aí na tela. Fico por aqui, forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.